Então, boa noite a todos. Vamos chegando aos poucos, preparando aqui a nossa live da Semana da Transformação. Nós somos professores do Espaço Semear Yoga e Meditação de Niterói. Eu sou o Rodrigo, essa é a professora Thalita, e nós somos, o Espaço Semear é o núcleo de yoga do TIT, Teatro, Yoga, Terapia. Então esse é um projeto que está surgindo agora, que vem surgindo conosco, uma nova proposta que é organizada por nós, pelo José Geraldo Demésio, que faz parte então do núcleo de teatro do TIT, e pela Glória Castano, que faz parte da parte terapêutica desse nosso projeto, que acabou de entrar aqui até agora, Glória. Graça. Sejam todos bem-vindos, Hoje a gente tem uma live muito especial com uma pessoa muito querida que a gente está aguardando chegar aqui, que é a Simone Matos. Vou aguardar ela chegar e a gente pesca ela para cá. Já está chegando aqui. Boa noite a todos. Então, já vamos... Sejam todos muito bem-vindos. A Simone já vai entrar. Desde já a gente agradece muito a todos vocês. Simone, tudo bem? Olá! Organizar essa conexão aqui, esse espaço. Tudo bom, Então, queridos? Boa noite. Você está vendo bem a gente? Está ouvindo bem? Estou. Muito bem, muito bem. Estávamos então dando as boas-vindas para todo mundo, Dizendo que estamos fazendo parte de um projeto novo, que é o TIT, Teatro, Yoga e Terapia, Vemos em você uma pessoa muito TIT, muito teatro, muito yoga, muita terapia também, uma pessoa que está sempre ajudando os outros, está sempre com bom humor, alto astral, Então, Rodrigo, e você sabe que eu fiz mesmo? Eu não sei se você sabe, e a Thalita sabem disso, mas eu fiz teatro muitos anos. Que legal. Na Cal e no Parque Lage. Que legal. Então vai ter muito experiência muito gostosa. Muito papo para bater com o José Geraldo. Oba! Então, Simone, primeiramente, a gente queria te agradecer muito, muito mesmo, pelo carinho que você tem com a gente, sempre teve, esse acolhimento que você sempre teve com a gente, Antes mesmo da gente ser professores de yoga, quando a gente já começou juntos como alunos de yoga lá no Espaço Hermógenes. Depois a gente se formou professor, começou a dar aula, e você ali sempre com a gente. Depois você fez o curso de formação, e por acaso foi no curso que a gente conheceu a estrutura física do Palavra Mágica. E eu não sei se a gente já falou isso para você, mas o semear, a gente tem um cuidado energético, estético, ambiental com o semear, que é muito baseado no Palavra Mágica. Quando a gente esteve lá, a gente lembra até hoje, Quando a gente entrou, você deu a chave pra gente, a gente entrou no Palavra Mágica, a gente viu tudo organizado, tudo limpinho, tudo Eu muito me lembro, preparado. Rodrigo, eu me lembro quando você comentou isso comigo, que gostava de observar esse nível de cuidado e os detalhes que estavam ali amorosamente colocados, É uma grande rede, assim, de contatos, de pares, de pessoas que vão encontrando afinidade por milhões de motivos, e aí a gente não se larga mais, Então, essa é uma atividade que faz parte da Semana da Transformação. E a gente vai conversar justamente sobre isso aqui. Então, ontem já teve uma live da Graça Castano com a assistente social Ana Luísa Mendonça. Está gravada, quem quiser assistir, seja bem-vindo. Depois da nossa vai ter uma live com o José Geraldo e o Fernão Zobaran, que é ator e poeta. Vamos conversar um pouquinho sobre teatro e como que isso foi trabalhado na vida deles dois. Então, Simone, a primeira coisa que eu queria dizer para você, depois, primeiro pedir para você se apresentar,
mas a gente costuma utilizar uma forma de apresentação que é baseada em como um cantor que se chama Fernando Anitelli, do grupo Teatro Mágico, que nós somos muito fãs, faz umas lives e ele costuma pedir para a pessoa se apresentar da seguinte forma, que é como a gente vai fazer com você. Então, Simone Matos, quem você pensa que é? Ótimo, né? Porque é muito isso mesmo, né? Mas olha, deixa eu pedir licença para uma coisa. A primeira coisa que eu já vou falar de mim, nesse pensar sobre, é que eu tenho um traço de timidez muito forte. Então, para me apresentar, para estar aqui, eu nunca viria sozinha. Então, eu trouxe 3 companheiros de peso, assim, gente querida, gente importante assim, na minha vida. Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina e Mário Quintana. E aí, Muito bem queria... acompanhado. Não é? Tô super. Aí eu fico segura. E eu gostaria de começar, antes propriamente da sua resposta, da pergunta que você me faz, Rodrigo, lendo uma poesia do Drummond para abrir esse nosso momento. O nome da poesia é A Palavra Mágica. E foi exatamente por conta dessa poesia que eu nomeei o curso, né? Então, vou ler para vocês. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não a encontro, não desanimo. Procuro sempre e minha procura ficará sendo minha palavra. Eu acho que tem uma conexão tão forte com essa coisa do buscar quem somos, nos entender nesse processo constante de que palavra me representa, né? Então, o Drummond fala nessa poesia dessa busca. Mas, Rodrigo e Thalita, essa pergunta que vocês me fizeram me lembra uma outra que não tem nenhuma relação, mas que veio a mim. Vocês vão entender por quê, eu acho. Que é a tal pergunta que ainda fazem por aí, inacreditavelmente, e que é a seguinte: sabe com quem você está falando? Essa pergunta, né, eu acho que ela já mostra algo sobre mim no sentido do oposto, do extremo oposto. Eu jamais fiz nem farei a ninguém essa pergunta, porque eu acho que a simplicidade, a humildade é algo assim muito precioso para mim, são valores que me constituem muito. Então, nessa pesquisa sobre quem somos, tem muito que a gente não sabe, né, Thalita? Tem muito que a gente vai no processo construindo, mas algumas coisas a gente sabe. Então, vou dizer para vocês algumas coisas que eu acho que sei. Uma que é importantíssima para mim é a minha identificação social como mulher. Eu gosto de ser mulher, eu me sinto mulher e eu estou o tempo todo na conexão com outras mulheres. Então, esse entendimento de algo que também é construído, como disse Simone de Beauvoir, fala muito sobre algo que é muito especial. Ter me entendido mulher na sociedade foi muito importante. Outra questão é a necessidade que eu tenho da natureza. Isso também fala sobre mim. A gente costuma perceber mais claramente, ou deveria, que a natureza precisa ser preservada e cuidada por nós. Mas o que eu estou falando aqui é um pouco diferente. É que não é só por ela, é que eu preciso dela preservada por mim. Porque eu tenho uma necessidade extrema desse contato com a natureza. Árvores, então, é uma verdadeira paixão. Vou fazer trilha e abraço a árvore. Tenho necessidade mesmo, preciso delas. Então, é algo... Também me reconheci como educadora na vida da juventude, depois de tentar um pouquinho fugir do caminho, mas que era o meu caminho
de verdade interna, de propósito de vida, de um desejo que estava lá na infância, quando eu colocava bonecos, vizinhos, irmãos e primos para assistir a minha aula. Então, sim, eu sou uma educadora, isso é para mim causa de vida, uma grande missão, é algo que eu tenho como parte muito importante de mim, assim, é algo que eu carrego assim de modo muito sério, eu carrego bandeira da educação, sabe? Como diz a Adélia, né? A mulher carrega bandeira. Bom, tem até uma coisa que aí eu vou me lembrar agora antes de falar da outra, última característica, mas falar uma coisa que aconteceu que foi interessante. No ano passado, uma pessoa me conversando comigo me disse, sabendo que vários cursos tinham sido vendidos, que várias escolas também para grandes empresas, grandes estruturas de investimento financeiro, me perguntaram, então, se eu venderia o Palavra Mágica e por quanto eu venderia o Palavra Mágica. E imediatamente, gente, eu disse, não tem preço, não vendo. E eu fui muito questionada, mas como assim? Você sabe quanto pagaram por tal escola? Quanto pagaram por tal curso? Como você não vai vender o Palavra Mágica se alguém te oferecer tanto? E aí eu disse, falei do meu sonho, e agora lembrei. Meu grande sonho em algum momento, quando eu já estiver bem velhinha e não puder mais tocar a Palavra Mágica, ou até antes disso, espero, eu espero, tenho um desejo enorme, é um sonho que eu projeto para frente, que é que o Palavra Mágica não acabe junto comigo e que eu possa tornar sócias, as professoras que estão totalmente engajadas no projeto, que amem o Palavra Mágica tanto quanto eu. Aí eu acho que eu vou em paz, porque eu terei deixado ele em boas mãos. Não tem preço, não tem razão financeira. E a última questão, e vocês que me conhecem sabem, é que eu sou uma lutadora, né? Eu luto, eu combato as injustiças sociais, eu combato todas as formas de preconceito, até quando percebo alguma em mim, combato em mim também. E sou a favor do amor, luto por uma forma respeitosa, harmoniosa de contato humano. E eu acho que basta assim, para falar um pouquinho sobre mim. Essa força de luta pelo que eu acho que... simplesmente porque eu não me sinto isolada. Somos seres sociais, mas essa plena consciência de função social me leva a ser essa pessoa que luta por causas que nem sempre são minhas. Causas sociais. Acho que um pouquinho. Simone, você falou que basta para você se apresentar, mas foi o suficiente para emocionar. Eu confesso que eu ia falar agora, né? Eu falei assim, não sei nem se vou conseguir falar, porque rolou uma emoção aqui desde o início, né? Porque você traz você inteira, né? No momento presente, é mente, corpo, interior, envolvimento com o que você se propõe a fazer. E você traz tudo com muita delicadeza, com muita verdade. E tudo que você disse vai ao encontro do que a gente sente realmente da Simone Matos. E uma coisa que a gente vê assim com frente aos compromissos que você assume, você tem muito comprometimento, né? Que é uma coisa bem diferente, né? Você se envolve muito além, você vai mesmo. O que tiver que fazer para que aquilo dê certo, para que aquilo ganhe vida, para que aquilo ganhe força, você faz. E uma coisa também que eu acho que está muito relacionado com a educação, né? Que educação é vida. Você acredita muito nessa potência mesmo, né? De deixar semente nas vidas do outro, né? Das pessoas. Isso vai criando uma base forte, uma base firme, uma base que vira referência na vida das pessoas. E é nisso que eu acredito que você faz muita diferença para as crianças, para os jovens, e os adultos depois, né? Te procuram mostrando que isso realmente ficou. Então, acho que vai muito além do que você pode imaginar. Então, eu te ouvindo, veio a certeza no coração de que a gente escolheu a pessoa certa para estar com a gente hoje.
para falar um pouquinho do tema que a gente está se propondo a falar, que é a transformação. Porque desde o início você já dividiu muitos ensinamentos profundos, sutis da alma nesse processo da transformação do indivíduo. Então, a gratidão mais uma vez. Obrigada, O nosso tema, a gente agradece. Então, nosso tema é esse, né? Transformação. A gente está nessa semana da transformação para iniciarmos esse projeto, né? Que envolve o teatro, a arte, a yoga, essa filosofia prática, né? Oriental, porque é prática, né? Só fazendo para sentir. E a terapia, né? Um conjunto ali que a gente tem a boa vontade, né? A intenção de apresentar ferramentas para as pessoas que possam servir de auxílio no processo de transformação delas. Isso porque a gente sente na gente, né, como que faz bem para a nossa caminhada, então a gente está aberto, né, para aquelas pessoas que receberem o chamado, para que elas se envolvam também. E aí, falando em transformação, a gente sabe que é inerente à condição do ser humano a gente encontrar desafios, né? São desafios que a gente poderia chamar de problemas, mas também de oportunidades. Oportunidades para que a gente, em verdade, veja a nossa potencialidade, sinta com mais força o poder que temos internamente, o poder da alma que nos sustenta, né? E aí tem aquela frase sobre fé, né? Que fé você coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, a gente faz a nossa parte confiante de que tem uma força maior ali que em algum momento vai estar... Em algum momento, não, em todos os momentos, de verdade, está nos auxiliando. E aí, Simone, a gente queria te pedir para contar um pouquinho para a gente sobre a sua caminhada, processos de transformações que você passou, momentos que você teve que tomar ali escolhas corajosas, se fortalecer, buscar forças que às vezes a gente pensa que nem tem, mas que surge. E se você pudesse associar um pouquinho com a yoga, como a yoga contribuiu, vem contribuindo, porque você é uma praticante disciplinada, que você busca levar além do tapetinho, que é a proposta da yoga, com você, na sua relação com você mesma e com o outro. E é isso que a gente busca nesse projeto, né? Auxiliar os indivíduos, nos auxiliar, a gente está todo mundo nesse processo, no desenvolvimento da habilidade da presença no aqui e agora, né? Para que a gente possa, mesmo frente às dificuldades, ver as boas mensagens que sempre tem. E se você quer compartilhar e ficar bem à vontade com o seu coração, a gente. Você tocou em pontos tão importantes, né? Acho que eu vou tentar te responder fazendo uma separaçãozinha, como uma boa professora, organizar didaticamente. Mas achei muito, muito poderoso tudo que você disse. Fiquei extremamente grata pelas palavras referidas a mim. E quando você falou dessa chegada das pessoas, eu me lembrei muito de algo que tem acontecido agora, especialmente este ano, isso veio com mais intensidade, que são ex-alunos do Palavra Mágica, que escolheram letras, escolheram fazer a formação e que agora vêm e dizem: eu quero tomar parte do Palavra Mágica. Vocês não fazem ideia do tamanho da emoção que eu tenho vivido com aquelas carinhas já assistindo as minhas aulas online, por enquanto, mas é lindo de ver, sabe? Como a gente pode deixar uma marquinha ali na mente, no coração. Então, isso eu queria comentar, porque é uma chegada recente e está me encantando muito. Você falou também daquela questão de colocar o pé, não é? Colocar o pé e esperar e confiar que o chão será trazido a nós, né? E isso tem uma conexão grande para mim com coragem, confiança e a certeza, assim, de que
não estamos sós, que vamos caminhar, que vamos atravessar desertos, chegar diante do mar e vamos entrar sem saber se ele vai se abrir ou não, mas ele se abrirá. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem realmente, como você falou, essa intensidade. Aquilo que eu assumo para fazer é sempre algo que eu acredito, então coloco força e energia. Acho esse projeto de vocês belíssimo, esse projeto de associar yoga, terapia e teatro, acho muito lindo, porque de alguma maneira eu acho curioso que vocês me convidaram para falar hoje, e essas três situações, sem que ou estivessem estruturadas no mesmo espaço, fizeram parte da minha vida por muito tempo, não é? Então eu acho que posso também testemunhar, mesmo antes do curso, o poder dessa associação de teatro, terapia, que faço até hoje, adoro, e a yoga, que também tem um benefício fabuloso. Eu quero falar da yoga daqui a pouco, porque você também me perguntou sobre transformação. Isso. Né? E aí, assim, quando eu penso em transformação, penso de imediato numa divisão entre algo que é tão regular, tão constante, tão diário, que a gente muitas vezes nem percebe, porque todo dia nos transformamos. Todo dia envelhecemos um pouquinho, aprendemos um pouquinho, nos surpreendemos um pouquinho, experimentamos contatos novos que nos transformam sem a intenção. Então, tem uma parte que é da vida, transformações que vão se dando. E a outra parte é um enorme desafio, que é a busca da transformação. Uma busca que precisa de apoio e de experiências, por exemplo, como essas que vocês estão oferecendo nesse curso, mas uma busca legítima de muitas pessoas, porque identificam que precisam de algo renovado dentro de si, mas passando sempre pela consciência do desafio. Mudar hábitos, mudar rotina, não é simples. Então, o que eu acho que é muito importante é que a gente possa perceber o empenho nesses processos de transformação associado a um benefício próprio e para o mundo. Porque a transformação em nós, que nos fará mais felizes, que nos deixará mais tranquilos, mas com a nossa identidade mais firme e constituída, ela também se dá porque a gente pensa na... Estou me distraindo, gente, que está chegando aqui meu filho e minha cachorrinha. Por isso deu uma saída aqui do contexto. Mas voltando. Então, essa busca da transformação, que não é aquela transformação do dia a dia, inevitável, mas a transformação que a gente constrói. O grande sentido, para mim, é uma busca de movimentar, alterar algo que pode ser destrutivo para nós, prejudicial a nós, e algo que pode também não permitir que a gente tenha uma colaboração maior, menor e plena neste mundo. E isso, acho que sim, faz toda a diferença. Essa busca com a consciência da dificuldade, com o encontro de ambientes e parceiros, então dar as mãos a nós, para que então a gente se coloque nesse novo lugar, encontrado com dedicação e esforço. O lugar de vou mudar, vou ser melhor para mim, vou buscar o que me faz bem e vou ser melhor para o mundo, para todos que me cercam. Bom, deixa eu pensar a outra questão que vocês trouxeram. E você me pediu que eu contasse uma experiência de transformação. Não foi esse o outro ponto? Desculpa. Que relacionada à yoga. Travou um pouquinho. O que você perguntou, Simone? A gente não conseguiu ouvir, porque travou um pouquinho. Eu também estou em alguns momentos vendo vocês assim meio paradinhos, com uma imagem um pouquinho tremida. Não sei como as pessoas estão... Nesse horário, mas tem muita live acontecendo. Vamos Mas tentar de qualquer maneira, né? Vamos Claro.
Tá dando certo. Sobre É. a Assim, transformação, né? A transformação que você passou. e você me pediu também, eu acho que aí é esse momento, de contar alguma experiência pessoal e que de alguma Isso. forma também se conecte com a yoga. Não é o Perfeito, próximo Simone. ponto? Tá. Então, eu vou contar algo bem pessoal que eu falei para muito pouca gente, porque eu tenho uma coisa discreta comigo, com a minha idade. Mas eu acho que se eu falar sobre isso, eu não estarei dando a oportunidade de tantas pessoas perceberem o bem que a yoga me fez. Então, eu quero falar sobre... Tá falhando, não é? Vocês conseguem me ouvir? Tá Mas indo bem. tá caminhando bem. Falha um pouquinho, mas dá para acompanhar. Isso, então tá bom. Bem, há mais ou menos uns 8 anos, eu vivi uma experiência que mexeu muito comigo emocionalmente, porque eu fui surpreendida com a notícia, a descoberta de que eu tinha um melanoma. O melanoma é um câncer de pele muito, muito grave, né? E eu tinha, junto a essa informação, uma lembrança bem recente do pai de uma aluna queridíssima, que ao descobrir que estava com melanoma, com toda a condição financeira que possuía, viveu apenas mais 4 meses. Então, essa consciência e essa surpresa, porque a gente sabe do fim, a gente caminha para o fim, né? Acho que até com tranquilidade, mas quando ele de repente se aproxima muito, tem algo que choca um pouco. Então, naquele momento, eu tive também a infelicidade de ter um médico extremamente grosseiro, indelicado, e eu preciso da delicadeza na minha vida. Eu não suporto a grosseria como ser humano, então foi bastante difícil conviver com ele. Mas, enfim, foi retirado o melanoma e, graças a Deus, era in situ. E, com isso, eu não precisei fazer nenhum outro tratamento maior, é só um acompanhamento que agora já até foi encerrado. Mas, naquele momento, entrou na minha vida o processo de ansiedade pelo medo da morte. Algumas fobias, por exemplo, eu que sempre amei dirigir, dirigia na chuva, na estrada, à noite, super tranquilo. De repente, eu não conseguia mais dirigir na Ponte Rio-Niterói. E passei a ter pensamentos que eram sombrios, que não me deixavam sossegada, que tinham me tirado a paz, né? Bem, exatamente quando, então, eu me recuperei e sobrou em mim essa dor emocional, inclusive tendo a necessidade, na ocasião, de tomar um remedinho que me desse um pouco de esses sentimentos que estavam ali, né? Como sequela da experiência da cirurgia. E aí eu fui fazer a yoga. E foi a descoberta da yoga nesse momento. E quando eu fui fazer, eu tive uma surpresa grandiosa, porque eu passei a identificar que eu estava num lugar onde valores e princípios éticos estavam presentes e eram importantes para aquelas pessoas como era para mim. Isso me deu um aconchego no coração, porque a gente precisa de pares, não é? A gente precisa de pares, e eu ter encontrado pessoas queridíssimos, né? Rodrigo e Thalita, ter encontrado Carlos Henrique, ter encontrado a Juliana, a Lúcia e o Pedro, do Emana Mantra, foi me trazendo a percepção de, nossa, que proteção estar perto de tanta gente linda, que oportunidade, como eu vim parar aqui nesse lugar tão abençoado. E isso já me trouxe um bem-estar enorme, que eu acho que foi o contraponto às grosserias do médico.
porque ali eu estava num lugar de extremo cuidado, né? Eu me lembro, Thalita, não sei se você vai se lembrar, são muitos alunos, para você talvez um detalhe, mas para mim, como sua aluna naquela aula, foi uma experiência fortíssima. Nós estávamos fazendo as posturas, em algum momento você falava sobre o cuidado que cada um tinha que ter para que não passasse de algum limite com o seu corpo, para que não se machucasse, para perceber um alongamento que tem um esforço, mas não tem sacrifício. E eu ouvia isso encantada, porque eu amo a palavra. Então, tinha toda a coisa do exercício, mas tinha tudo que eu ouvia muito fortemente. E aí, você falou assim, com um dos princípios da yoga, que é o da não violência. E quando você falou, ai meu Deus, não posso. Aí quando você falou desse princípio, você disse assim, mas prestem atenção. Ai, Jesus. O princípio da não violência começa da gente com a gente mesmo. Então, você alertava o grupo de que... Porque, para mim, Thalita, eu entendia muito bem o que era não ser violenta na sociedade. Com as outras pessoas, estava claríssimo. Mas eu não entendia que eu, às vezes, era violenta comigo. Quando eu não respeitava o meu corpo, quando eu me doava excessivamente. Então, aquela sua fala, ela foi de uma lição muito forte. Ela me fez muito bem. O princípio da yoga que eu mais amo, porque me tocou na hora certa, assim, de um momento muito especial. Gratidão a você por isso, por ter entrado e me trazido toda essa experiência tão boa. Então, fazendo a yoga, eu acabei vivendo a experiência do corpo e nas posturas. Eu vou dizer para vocês que durante um bom tempo, a postura que eu mais amava era a postura do guerreiro. E eu entrava na postura do guerreiro e eu precisava mostrar para mim que eu tinha força, potência e que eu estava ali inteira para todas as lutas, inclusive para superar aquele momento de insegurança e de ansiedade. Aos pouquinhos, aprendendo a minha conexão de corpo, alma e espírito, a união que a yoga propunha, acabou me trazendo um bem-estar tão grande que os remédios foram eliminados da minha vida naturalmente, claro, com orientação médica, mas de fato era possível. E muito importante a observação, tantas vezes orientadas pelo Rodrigo também, da questão da respiração. Não há um momento em que ele não me ensine que a cada instante de postura, de pausa de um exercício e outro, a respiração tem que ser observada. E ela nos leva para uma constante meditação. Então, recuperar o meu ritmo de respiração próprio, porque a ansiedade tinha me roubado ele, me trouxe uma paz enorme. Então, assim, foi uma experiência muito poderosa e tem uma relação com aquilo que eu falei, assim, mudanças são difíceis. Quando a gente adoece, mais ainda, mas encontrando bons parceiros, né, boas pessoas para nos guiarem e dando as mãos a essas pessoas, botando o nosso empenho, o nosso pé no abismo, acontece, né? E aí eu tinha que falar dessa experiência porque me fez um bem enorme, assim. E aí eu queria, nessa história dos meus poetas queridos, ler para vocês Cora Coralina. Posso? Por favor. Claro, Simone. Deixa eu abrir aqui no computador. Vai distribuir lenço aqui para vocês. Um monte de gente aí já botou carinha de emoção. Eu espero que tenha feito bem, porque essa história da Covid é um momento para a gente pensar também que enquanto a gente vive o medo na pandemia, a gente pode equilibrar isso com a descoberta da saúde. A gente pode se cuidar, a gente pode não ser alienado, mas a gente pode ter a consciência de que, mesmo bem informados, a gente pode buscar lugares
pares e orientação para acessar a nossa saúde interior, que pode enfrentar tudo isso. Então vamos para a Cora. Vamos lá. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Só um minutinho, gente, tenho que mexer no computador aqui, porque eu vou subir um pouco de novo, né? Não posso interromper, Cora. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Desci um pouquinho. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Palmas para Cora, minha queridíssima, meu Deus, que amiga. Amigos também. Aí, ó, ganhei a literatura. Verdade, unidos. Simone, mandaram aqui, Ouvir a Simone faz muito bem. um ser humano especial. Obrigada, gente. Tão bom essa troca de carinho, né? Porque quem está sentindo isso, certamente, mesmas emoções e ideias. Então, somos todos especiais, né? Porque a identificação de que isso faz sentido cria essa energia linda, né? Essa energia fala por si, né? A gente se transmite, a gente troca através da energia, né? Simone, muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa aí, ó? Vamos, né? Fica à Me vontade. pede poesia. Posso ir para Mário Quintana? Pode, por favor. Para essa, acho que dá sim, para essa. Agora, mais uma... essa poesia do Mário Quintana, aí eu escolhi porque ela fala de transformação também, porém uma transformação que tem uma conexão com os adolescentes. Grupo pelo qual eu sou apaixonada. Conviver com crianças e adolescentes é algo que me renova, me faz um bem gigantesco. Eu combato arduamente a ideia, a palavra muito difundida de aborrecente. É uma palavra que eu não gosto, porque eles não são. Eles são inquietos, poderosos, pulsantes, e a gente tem que se conectar com isso também. Então, o Mário Quintana falando para os adolescentes. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. E o meu desejo enorme é que os adolescentes não se desconectem do seu desejo. Não coloquem em primeiro lugar a busca pelo dinheiro. Busquem sempre aquilo que faz sentido à sua vida, que é o seu talento natural, que é aquilo que te encanta. E confiem, coloquem o pé no futuro. Que
eu tenho as minhas devoções, as minhas amizades também, né? Em mim, esse chão que chega é com todo imenso respeito por toda e qualquer crença, repito, mas para mim existe uma força na colocação desse chão que vem de Nossa Senhora, que vem de Santa Rita de Cássia. Duas mulheres, assim que, ao conhecer, me deram a sensação plena de nunca estar só. Gratidão a elas. Maravilhoso te ouvir. A gente ficaria aqui por muito mais tempo, com certeza. Com certeza. Você dividiu com a gente momentos íntimos e nesse momento eu acho que você abraçou a causa de ser um instrumento do bem. Quando você fala que não teria utilidade se você não colocasse, não dividisse isso, porque eu acho que inspira, motiva, dá esperança, nutre almas para que elas... É isso, né? Você, aquele médico não te tratou muito bem, mas você que estava de coração aberto para acolher a gentileza, acolher pessoas que pudessem te acolher, e teve essa comunhão energética de um grupo que você abriu e estava tudo certinho ali para se dar, né? E foi muito mais. A yoga, porque vocês são pessoas lindas, lindas. Sabe que eu quero falar mais uma coisinha sobre a yoga. Em tudo há diferenças do ser, do assumir o ofício e do viver. Eu vejo que essas pessoas que eu citei, Thalita, Rodrigo, Carlos Henrique, são professores que são yoga, vivem a yoga. Todo dia, em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude, eles são yoga. E isso é raro. Vocês não são só professores que entram numa sala e conduzem brilhantemente as posturas. São também, mas não só. Vocês são pessoas tão éticas, tão raras e tão importante que a gente multiplique pessoas com essa forma de viver que vocês têm. Vocês não ensinam yoga, vocês são yoga. Simone, a gente te agradece porque você é também. Você é yoga. A gente aproveita até aqui para mandar um beijo para Juliana Viardi, que ela está aqui também com a gente. Muito querida. A gente já assistiu uma live de vocês duas que foi ótima. Uhum. E nós temos planos para o futuro, eu e a Juju. Então, maravilha. Então a gente diz que você é yoga também, essa filosofia que nos toca, e você carrega também essa arte da literatura, toca também, que transforma, como o teatro também transforma, e pegando aquele seu ganchinho, né, de uma dica para os adolescentes, é essa realmente assim, de permitam ser tocados e tocar, né, corações. Porque muitas vezes realmente nós fomos cobrados pelo dinheiro, nós cobramos como sociedade pelo dinheiro, e a gente vê que realmente o dinheiro não traz felicidade, e nos momentos de dificuldade, o que tem trazido a felicidade para a gente? A arte. A arte. Quando a gente tem uma poesia, né, uma peça de teatro no YouTube, né, no Instagram, vindo até a gente nesse momento. Sim. Então, o abraçar a arte no momento do isolamento, agora a gente até pode um pouco mais, mas antes, quando não podia, o que a gente tinha? Simplesmente a arte, né? Tava aí pra gente curando. E a gente precisa, não é, Rodrigo? Eu vou acessar aquela minha Simone guerreira e lutadora para dizer que a gente lembrar do valor da arte. Não é a arte que precisa ser valorizada, é que nós não podemos viver sem ela. Eu vivi a experiência de professores de arte na minha escola, no centro educacional, naquela ocasião, que havia uma multiplicidade, uma variedade muito interessante de
possibilidade de trabalho com a arte. Então, eu acho que é um momento muito importante para a gente falar da música brasileira, né? Os Na brasileiros, música. a gente poder falar dos artesãos também, não houve muita importância, porque encanta, a gente aprecia, né? Do cinema, do nosso cinema, do nosso teatro. Meu Deus, cada vez que eu vou ao teatro, eu saio de uma felicidade, é sempre algo para experimentar. Então, viva a arte, sim. Então a gente aproveita para convidar todos para a próxima live que vai ter do José Geraldo, que é sobre que é do núcleo do teatro do Tite. Daqui a pouquinho ele vai estar falando aqui mesmo no canal do Tite sobre teatro, e um convidado que é o Fernão Zombaran, que ele é poeta e ator. Oh. E também ele vai contar um pouquinho da história e da relação dele com o José Geraldo, professor de teatro. Ai, que maravilha. Pois é. Vamos assistir. Ah, sim. Mais uma vez te agradecer muito, Simone. A gente até começa a falar, se empolga e às vezes cai e a gente não consegue agradecer o suficiente. Mas dizer que essa live foi um presente pra gente, como a gente sabia que ia ser, com certeza. Não é à toa que assim que o pessoal se reuniu, falou, vamos convidar alguém que já trabalhou com a gente, possa, né, ser entrevistada, bater um papo. A gente já falou, Simone, tomara que a Simone possa. E você foi. Nos acolheu como sempre para vocês. A resposta é sim. Muito obrigado mesmo. Você falou tudo sobre a arte, a gente precisa da arte, como a gente precisa do meio ambiente. Né? A natureza não precisa da gente, a gente é que precisa da natureza plena. É isso. Então a gente tem que cuidar disso tudo, porque só de não vive. Sim. E vive dessa relação. A Monja Coen coloca muito isso. Enquanto a gente não perceber que nós vivemos interconectados, né? Que nós vivemos completamente em rede, e é disso que depende a vida, né? Respeito às diferenças, porque somos todos diferentes, similares talvez, semelhantes, mas não iguais. Então esse respeito tem que acontecer. E você ensina isso, Palavra Mágica ensina isso. Então foi uma honra tê-la conosco. Já falei da live do José Geraldo. Amanhã vai ter a atividade do Tite mesmo, que é a apresentação do nosso projeto, que vai ser um curso que a gente está começando a informar como é que ele é, que vai acontecer em outubro e novembro, 2 meses, 8 encontros, 8 sextas-feiras, encontros Online, Rodrigo? Online, sempre online por enquanto. No qual a gente vai abordar em cada um desses encontros um pouco do teatro, um pouco da yoga e um pouco da terapia, né? Associando a terapia a filosofia da yoga e a arte do teatro. Então amanhã a gente vai explicar esse evento aqui pelo Zoom, então a gente está pedindo inscrição gratuita, mas a gente pede só por uma questão de organização. Então quem quiser, no link da bio, né, que está aqui no nosso Instagram do Tite, vai lá, aí procura as inscrições, se inscreve, tudo gratuito, e amanhã a gente vai ter um encontro, amanhã, sexta-feira, a partir das 19 horas. A gente vai, então, apresentar um pouco do teatro no Tite, um pouco da yoga no Tite e a terapia do Tite. Que maravilha. E depois vai acontecer às sextas-feiras, em que horário? O curso mesmo? Se não me engano, é 19 horas também, mas está lá a informação, já deve ter sido colocada no nosso Instagram. Eu vou fazer. Eu termino de dar aula às 18, vai dar tempo. Vou fazer, sem dúvida. Eu acho que foi uma ideia iluminada, né? Tem umas ideias que acontecem assim, que você fala assim, caramba, quem pensou? Eu acho que pensaram e trouxeram, porque é demais, né? Estamos precisando muito. Tem um tempinho, não sei se você vai lembrar, que eu falei, Simone, você precisa conhecer uma pessoa, o José Geraldo, vocês têm a mesma vibe, assim, o mesmo carinho, o mesmo cuidado. O José Geraldo, estou fazendo a propaganda dele. O José Geraldo, ele é uma pessoa assim, também como você, impecável, né? Tratamento com o outro. E isso é fundamental, né? No acolhimento, na cobrança justa também, né? Sabendo que a pessoa, né, o potencial, ele
a cobrança que eu quero dizer na motivação para que o outro dê sempre o melhor, não o máximo violento, mas o melhor. Né? E vocês ajudam as pessoas a florescerem dessa forma, como vocês nos ajudam. Em breve vamos nos Né? conhecer, né? Em breve vocês vão se conhecer. Então, Simone, a gente ainda tem alguns minutinhos, se você quiser falar um pouquinho mais e fechar a nossa live, a gente já agradeceu. Então, Quantos com a palavra, minutinhos para saber se... com a mágica da palavra, mais ou menos uns 5 a 7 minutinhos. Pode liberar. Tá bom, então, peraí. Quando Deixa eu faltar pensar, 30 segundos, tentei organizar Instagram. algumas ideias. Eu acho que eu vou falar, então. Vou trazer um outro exemplo de modo mais breve, mas que também que traz na minha vida a observação da transformação, já que é o nosso tema. Então, como professora e fundadora do curso Palavra Mágica, e que tem 22 anos de existência, muitas vezes eu recebi alunos que vinham trazidos por alguém que sabia da necessidade, mas esse aluno, ele dizia, eu detesto português, eu não gosto de escrever, eu não gosto da língua, eu não gosto... Alguns choravam na sala de espera, para que eu vou fazer isso? Então, sempre foi do meu olhar, da minha visão da pedagogia, que o amor tem que estar presente. Então, eu não vou criticar aquele sentimento, eu não vou dizer que não é adequado, que precisa sim. Eu vou fazer um vínculo de afeto. E geralmente nessa conversa muito tranquila, a gente acaba terminando com uma brincadeira de que se ele não se apaixonar pela palavra mágica e pela atividade da escrita, ele pode mudar meu nome. E eu falo, não vou ser mais Simone Matos, você escolhe um outro nome qualquer. Aí a gente ri e tudo começa. No acolhimento e depois na brincadeira. Mas o que eu tenho acompanhado é a superação fantástica de tantas pessoas que lá chegam. Claro que temos também alunos que têm talento natural e vão buscar o especialista da questão da linguagem. Mas muitos chegam com dificuldades extremas, já tendo feito aula particular, já tendo feito outros... Enfim, tendo buscado de várias maneiras. E o que a gente tem visto é uma competência, uma qualidade na produção do texto que muitas vezes não é nem imaginável para aquela idade. E aí é alguma coisa que me encanta muito, porque não é meu. Existiu a tal parceria que a gente comentou aqui antes, que foi o que vocês fizeram por mim na yoga, que acontece quando a gente encontra pares. Então, quando eles chegam, olha, eu estou com uma dificuldade, e encontram alguém que diz assim, me dá a mão aqui, vamos juntos? Acontece essa tal transformação que diante de posturas críticas, né, do dedo em riste, vai ficando quase impossível, porque é a violência na educação. Então, eles entram num lugar onde não há segurança emocional plena, onde não há nenhum momento de bullying, de forma alguma, porque minimamente se algo surgir, isso vai ser profundamente conversado. Então, a gente cultiva vínculos de afeto, a gente trabalha com a autoria, que potencializa cada um. E esse sentimento assim, da potência, da competência, é algo que transforma e renova a todos nós, né? Quantos minutinhos temos? Ainda tem 5 minutinhos. Então eu vou contar 2 exemplos para vocês deste ano. Nós estamos também num processo de superação, como vocês, né? Diante da pandemia, fazendo uma adaptação para o online, né? E tornando possível, porque a gente não quer abrir mão da essência, então a gente busca, observa o retorno e se adequa, e inventa mais, e cria mais, enfim. E hoje eu digo a vocês que está acontecendo até uma coisa muito curiosa, que eu não poderia imaginar, é que nós estamos recebendo muitos alunos novos no Palavra Mágica. Nesse segundo semestre, muito. Então, por isso, 2 histórias desses alunos novos que nunca estiveram comigo pessoalmente. Tá? Um deles não vou falar nomes, claro.
Um deles, já um pré-adolescente, eu comecei a observar que todas as vezes que ele não tinha feito alguma coisa, não tinha concluído algum trabalho, ou estava com aquele trabalho em outra casa, porque ele alternava numa guarda, compartilhava os ambientes, e quando ele não estava, ele entrava num desespero, ele fechava a câmera, ele ficava aflito, ele pedia desculpas, desculpa. Por quê? Ele tinha uma crença que ele não podia errar. Ele tinha uma crença de que eu iria brigar com ele, gritar com ele. E absolutamente isso não vem. Pelo contrário, na percepção daquele olhar aflito, o que vem o que é a palavra mágica? É o lugar da compreensão. É o lugar da aceitação do possível para cada um. Nesse momento, não é possível estar com esse material aí? Como que a gente vai driblar essa dificuldade? Vamos encontrar uma alternativa? E a gente sempre encontra. E aí isso gera uma felicidade para todo mundo. E isso acaba mostrando para todo mundo que há um compromisso com o bem-estar, né? E uma última situação, um aluninho de pouco tempo, olha só, a gente já tem aí alguém falando dele. Eu não ia nominar, mas era um exemplo dele mesmo. Um pequenininho fofo, lindo da minha vida, que acabou de entrar na Palavra Mágica e que todas as vezes em que ele não conseguia realizar alguma coisa, ele tinha uma expressão de muita aflição. Ele tinha uma sensação... No processo, ele precisava de um pouco mais de tempo, por exemplo. Ele estava realizando um trabalho que a gente faz ali no online. E aí, quando ele ficava um pouquinho mais atrasado, ele tinha acabado de entrar, a sensação de que, nossa, agora o mundo explodiu, nada vai mais acontecer. Estava no olhar. Quando ele ia falar comigo que não estava conseguindo, ele ficava com os olhinhos cheios de água. E aí a gente foi falando muito sobre a permissão para o erro, a permissão para o não saber, como é só a partir disso que se constrói conhecimento, né? O que é a palavra mágica, onde a gente acolhe e vai construindo. Então, é uma transformação que tem a ver assim, com os adolescentes e com as crianças, porque eles supõem, muitas vezes, que vão entrar no ambiente de educação, onde serão avaliados constantemente no sentido da evidência do erro, no sentido da nota baixa, e inclusive com gritos. Muitos falam, você não grita? Não preciso. Ninguém grita. E a gente se respeita. Não há uma única vez em que eu saia por alguma razão do vídeo que eu não explique o meu motivo. E eles lindamente fazem o mesmo. E falam, Simone, só um minutinho, vou pegar uma água. Simone, rapidinho, tá? Então, isso é respeito. E eu vejo essa relação construída, que tem os dois lados, e que me deixa muito feliz. Eu acho que era o outro exemplo. É a valorização da vida, né, Simone, que vocês fazem, né? Vocês abrem espaço para acolherem a pessoa como ela é, né? A potência que ela traz dentro dela que é diferente do outro, né? E que muitas das vezes isso acaba sendo tolhido mesmo, né? Nas escolas, até nas relações, às vezes, com os familiares, né? Então vocês dão espaço para eles, vocês motivam, vocês mostram, vocês também despertam para que eles olhem para dentro deles, né? Isso Thalita, realmente... vou te contar uma coisa, não sei se vai dar tempo, mas uma coisa bem rapidinho. No início do Palavra Mágica em Niterói, eu recebia mães que falavam assim, eu tô achando que meu filho não faz nada aqui, né? Ele só vem brincar, né? Aí eu falava, não, por quê? Aí eu pegava a pasta de trabalhos e mostrava quantos textos, E aí ela falou assim, ué, mas ele fica tão alegre de vir para cá. Então, existe uma crença social de que estudar, aprender, não pode se vincular à alegria, felicidade, prazer. Tem que doer. Não tem que doer. Não é para doer. É para ser agradável. Não é na repressão, na dor, na ofensa e no grito. É no amor. A desconstrução você faz até com a família, né? Dessa forma, agindo assim.
Maravilhoso, Simone, muita Esse gratidão. é a essência de Paulo Freire, né? Com certeza. Exatamente, estamos falando dele. Último Nosso minutinho, patrono. 20 segundinhos. Aonde que as pessoas podem procurar o Palavra Mágica? Se quiser, fala endereço, curso. Tem o Instagram, Palavra Mágica Niterói, e então tem o site é cursopalavramágica.com.br. Tem Só encerrar. telefones no